Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Devocional Rema 365 e hoje eu quero compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Eu quero dar um tema sobre esse estudo que nós vamos fazer aqui nesse momento, que é ensina ao teu filho no caminho aonde deve andar. E no capítulo 1 nós vemos aqui sobre Ana, uma mulher estéril, mas serva do Senhor, amava o Senhor e desejava ter uma descendência, desejava ter filhos. E quando ela percebeu que os filhos que ela geraria não seria só para ela, mas que ela deveria dedicar o seu filho ao Senhor, quando ela percebeu isso, ela foi até o templo, ela orou ao Senhor. O profeta Eli pensou até que ela estava embriagada, mas de uma forma muito honrosa, ela fala para o profeta Eli e diz: não, meu Senhor, estou angustiada, não estou embriagada. E ela respeitou aquela autoridade naquele momento, e foi ali respeitando, honrando aquela autoridade que o profeta olha para ela e diz: seja feita a sua vontade, que o seu pedido seja aceito pelo Senhor. E ali naquele momento, Ana, ela consagra o seu filho ao Senhor. Ela faz uma promessa a Deus: o meu filho, não vai ser somente meu, mas vai ser consagrado, ele vai servir ao Senhor. E por causa desse coração de Ana, Deus atende a esse pedido dela. E Samuel é gerado. Samuel é gerado no ventre de Ana. Agora, o interessante, como o título dessa mensagem para você nesse devocional, é que nós como pastores vemos tantas vezes pessoas vindo diante de nós para consagrar os seus filhos, e às vezes eles vêm consagrar os seus filhos, mas não aparecem mais na igreja, não tem aquela comunhão com o Senhor, e pensam que só uma consagração, naquele momento uma oração é o suficiente. Mas a Bíblia nos ensine o filho no caminho, esteja no caminho ensinando o seu filho, e no mais, quando ele ficar mais velho, ele não se desviará dele. E foi exatamente o que Ana fez quando Samuel nasceu. Ela consagrou Samuel e colocou Samuel no templo desde novo, depois de desmamar, para que ele ficasse no templo e ele pudesse crescer nos caminhos do Senhor. Já no capítulo 2, nós vemos uma criação não tão excelente com seus filhos, que eram os filhos de Eli. Eles estavam servindo no templo, mas pecando, não vivendo uma vida em santidade. E o pecado dos filhos de Eli desagradavam ao Senhor, a ponto de trazer uma consequência horrível para a geração inteira de Eli, e inclusive para o seu pai, porque Deus disse: foi negligente, ele não disciplinou seu filho como deveria disciplinar. No capítulo 3 ele fala sobre isso. Então eu quero ler com você. No capítulo 3 ele diz: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, no qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Como é importante nós conduzirmos os nossos filhos no caminho do Senhor e realmente discipliná-los para que eles possam estar diante do Senhor com retidão, com temor, dedicados à obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. E nós vimos aqui uma grande consequência. O profeta Eli, por causa da sua negligência, comprometeu toda a sua geração por causa disso. A punição aqui a respeito da vida dos seus descendentes, Deus fala na sua palavra aqui em capítulo 2, no versículo 33, ele diz: os seus descendentes morrerão sem vigor, ou seja, não viverão dias plenos sobre a terra. Como isso é importante. Mas no capítulo 3, aí onde nós vamos encerrar agora o nosso devocional, Samuel crescia em obediência, crescia no templo, a ponto de ele ouvir o chamado do Senhor. Deus o chamou, ele até pensou que era o profeta Eli que tinha o chamado.
E aí por 3 vezes ele foi até Eli pensando que Eli tinha o chamado, mas de fato, quando nós dedicamos os nossos filhos no caminho do Senhor, vai chegar um tempo, queridos, em que o Senhor vai chamá-los para o ministério. E é com muita alegria que eu falo isso hoje para nós. E foi exatamente o que aconteceu com Samuel. Quando Deus o chamou, ele entendeu que a voz era de Deus. O profeta Eli sinalizou: quando Deus te chamar novamente, diga: aqui está o teu servo. E naquele dia em diante começa esse ministério maravilhoso de Samuel. E Deus pôde levantá-lo como um profeta. E terminou o capítulo 3, o Senhor dizendo, acompanha comigo aqui. Capítulo 3, versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Que grande bênção! E eu quero terminar esse devocional te dizendo: ensina o teu filho no caminho aonde deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar. E mais do que isso, ele vai ser chamado pelo Senhor. E como é bom ter filhos que servem ao Senhor e que a gente possa ver a nossa geração agradando o coração de Deus e fiel ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você para compartilhar esse devocional, ativar o sininho para que mais pessoas sejam edificadas e viva nas bênçãos e na prática dessa palavra.